Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda e hoje nós vamos apresentar o trabalho do Seminário de Ética, com a nossa professora Márcia, acadêmicas Amanda de Lima da Silva, Beatriz Fernandes Barreto, Fernanda Lindenmayer Pereira, Luana Winter, Luana de Paula e Rosângela Pereira. Os temas abordados serão psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia social, neuropsicologia, psicomotricidade e a resolução e avaliação psicológica. Cada acadêmica vai trazer um assunto. A psicologia clínica. A psicologia, ela é a área do conhecimento que investiga o comportamento humano, seus processos mentais e reflexos na interação com o ambiente físico e social. O psicólogo, ele é o profissional capacitado para identificar patologias mentais e intervir para reduzir o sofrimento emocional. Na psicologia clínica, é justamente esse o seu papel. Por meio da escuta do paciente, o psicólogo faz um diagnóstico clínico que serve como base para o atendimento, que pode ter como objetivo tratar transtornos mentais, aliviar o sofrimento mental, promover o autoconhecimento e restabelecer a saúde psíquica do cliente. O psicólogo clínico, ele atua em clínicas e consultórios e realiza atendimentos individuais ou em grupo. Ainda no âmbito da psicologia clínica, é preciso a gente escolher uma abordagem de atuação, que pode ser psicanálise, terapia cognitiva comportamental, psicologia analítica, behaviorista ou comportamental, psicologia humanista, psicologia comportamental ou a gestalt terapia. Essa área, ela é uma das mais clássicas da psicologia, justamente porque quando se fala em psicólogo, a maioria das pessoas imagina na mente, na mente, claro que é na mente, é um profissional que ouve alguém num consultório, né, no seu divã. Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre psicologia hospitalar. Com grande crescimento, a psicologia hospitalar passou a ser reconhecida e regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia como uma especialidade, por meio da Resolução 014/2000, com participação do SBPH, Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, junto ao CFP, que foi fundamental nesse processo. A psicologia hospitalar é denominada em outros países como psicologia da saúde. Entretanto, esses dois conceitos não são equivalentes. A psicologia da saúde é relacionada a funções orgânicas, físicas e mentais, práticas e intervenções primárias, secundárias e terciárias, trabalhando de modo a prevenir possíveis patologias. Já a psicologia hospitalar trabalha com doenças já instaladas, e a sua prática se torna secundária e terciária no atendimento de atenção de saúde, atuando em instituições de saúde e realizando atividades como atendimento psicoterapêutico, grupos psicoterapêuticos, grupos de psicoprofilaxia, atendimentos em ambulatório e unidades de terapia intensiva, pronto atendimento, enfermarias em geral, psicomotricidade no contexto hospitalar, avaliação diagnósticas e psicodiagnóstico. Muitas vezes não há um local adequado para o psicólogo trabalhar, para fazer os seus atendimentos. Então, são feitos nos corredores, nas filas de esperas, juntos aos leitos, próximos a um familiar, feito de acordo com a demanda e a necessidade daquele paciente. O psicólogo hospitalar tem como a possibilidade de favorecer a leveza deste paciente e favorecer que ele tenha a possibilidade de falar sobre o seu sofrimento, seja físico, emocional ou relacionado ao tempo de hospitalizações ou questões familiares e pessoais, já que os pacientes perdem a noção do tempo e espaço por estarem em um ambiente fora da sua rotina. Existem duas formas de fazer especialização de psicologia hospitalar. Pode ser feito como uma pós-graduação, que em algumas instituições ela é EAD, outras é presencial, que tem a duração de mais ou menos 2 anos. E há outra possibilidade de especialização, que é obter o título profissional de especialista em psicologia do Conselho Federal de Psicologia e se candidatar a esse título. Só que o profissional precisa ter 2 anos já de profissão
Além disso, é preciso fazer provas práticas e teóricas. Boa noite, turma. Meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a psicologia social. Então, como uma área de atuação, ela foi definida como uma especialidade a partir da Resolução número 05 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia. Então, ela foi definida como uma área que atua fundamentada na compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social. E o psicólogo social, ele desenvolveria, então, atividades em diferentes espaços institucionais e comunitários, que envolveria a proposição de políticas públicas e ações relacionadas à comunidade em geral, como a realização de projetos ou definição de políticas públicas mesmo. A psicologia social ela também é um campo de estudo, e na época que foi feita essa resolução, ela gerou um certo desconforto no campo da psicologia social, porque ela era vista mesmo como uma disciplina que abrangia tanto a psicologia quanto a sociologia. Então, essa definição no campo da psicologia tira um pouco, pelo menos era assim que o presidente da Abrapso da época, o Cornelis Van Stralen, pensava, tirava um pouco dessa questão mais sociológica e do compromisso social, de transformação mesmo. Mas hoje em dia, na prática, a psicologia social, ela trabalha muito quase nessa área social comunitária mesmo, né? Ela se aproxima bastante disso. A gente vai ver bastante psicólogos sociais no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, que faz parte do Sistema Único de Assistência Social, onde é realizado principalmente trabalho com famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal por violação de direitos. Dentro dessa instituição se faz um trabalho multidisciplinar. É importante dizer que não é papel do profissional psicólogo dentro do CREAS fazer psicoterapia. Mas o que se faz então dentro do CREAS? Acontece o atendimento psicossocial, ou seja, o psicólogo ele propõe grupos psicossociais, inclusão em novas sociabilidades, acolhimento, ele faz o papel de levar a pessoa de volta para a escola. São ações que têm um efeito terapêutico, sempre com base na história de vida do sujeito, promovendo autonomia, superação, reflexão e novos pertencimentos sociais. Dentro do Código de Ética do Profissional Psicólogo, logo nos princípios fundamentais, a gente vê dois que se encaixam muito dentro da psicologia social, que seria o segundo e o terceiro, onde se fala, no segundo, que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o terceiro, que diz: o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Eu acho que esses dois firmam bastante um compromisso social da atuação do psicólogo e tem tudo a ver com a psicologia social. Vou falar sobre neuropsicologia, sobre a ética. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre neuropsicologia. A neuropsicologia é uma especialidade em psicologia que associa o estudo detalhado do sistema nervoso, a análise do comportamento humano e dos processos psicológicos, buscando compreender como o cérebro influencia em nossas funções cognitivas, que incluem a atenção, memória, capacidade de julgamento, raciocínio, comportamento e emoções. A missão primordial do Código de Ética Profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim o de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social da categoria.
Dentro dos princípios fundamentais, o artigo inciso 6º nos diz que o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. E o artigo 1º da alínea C nos orienta para prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Boa noite, gente. Meu nome é Amanda e venho falar a respeito da psicomotricidade. O que é a psicomotricidade? É a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo e movimento em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionado ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Para preencher esses processos vão intervir 3 conhecimentos básicos que norteiam a psicomotricidade, que são eles o movimento, o intelecto e o afeto. Seriam estes já processos individuais e únicos em cada criança. Jean Piaget define conceitos básicos de desenvolvimento infantil e intelectual: a assimilação, a acomodação e esquemas de ação. A partir da assimilação e acomodação, o indivíduo apresenta comportamentos baseados em reflexos, que são respostas automáticas dadas pelo organismo ao ambiente. Neste contexto, vê-se que o movimento, que é um dos conhecimentos básicos da psicomotricidade, é a primeira forma de comunicação do indivíduo, relacionando o desenvolvimento da psicomotricidade. A criança e a psicomotricidade. Avaliando que a criança, desde sua concepção, já possui movimentos e se os mesmos não forem bem trabalhados durante sua infância, terão sérios problemas na vida adulta. Tendo em conta essas características, podemos perceber a importância do código de ética profissional em cada área que vamos exercer. E neste caso, falando da ética do psicólogo, estaria pautada ao contexto organizativo dos psicólogos, ao momento do país e ao estágio de desenvolvimento da psicologia enquanto campo científico e profissional. Entendemos, no entanto, que um código de ética profissional tem como missão assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conceito que fortalece o reconhecimento social daquela categoria. Obrigada, uma boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Luana Antunes. Avaliação psicológica. Existem várias formas de fazer avaliação psicológica e técnicas diferentes. É um processo técnico-científico. Técnico, porque utilizamos a técnica da psicologia. Científico, todas as técnicas que são utilizadas são validadas e têm fundamentação teórica. Como é feita a avaliação psicológica? Através de alguns instrumentos, como testes, entrevistas, análise de dados e observação. É um processo dinâmico e precisa de planejamento. Exemplo: espaço onde vai fazer, o que precisa ser avaliado. Para planejar como vai ser feita a avaliação psicológica, planejar o resultado dessa avaliação e a quem vamos entregar o resultado dessa avaliação. Objetivo: coletar dados para testar hipóteses clínicas, produzir diagnósticos, descrever um funcionamento de indivíduos ou grupos e fazer predições sobre o comportamento ou desempenho em situações específicas. Etapas da avaliação psicológica: seleção de instrumentos ou planejamento, aplicação, correção e interpretação dos resultados, relato e devolução dos resultados. Principais instrumentos: entrevista psicológica, testes psicológicos e observação. A Resolução número 09, de 25 de abril de 2018, ela se fundamenta no processo de avaliação de instrumentos psicológicos. Nós temos hoje o SAPESE, que é uma Comissão de Conselho Federal da Psicologia, que avalia os testes psicológicos para que ele possa ser utilizado pelos psicólogos para avaliação de perfil de personalidade e de aspectos cognitivos e aspectos sociais. A resolução vai discriminar de forma mais clara e organizada.